Olá, seja muito bem-vindo a uma aula de lógica de programação. Eu sou o professor Sandro Valérios e vamos a mais uma aula. Você já reparou que para organizar algumas coisas é muito mais fácil separá-las em compartimentos? Seja uma gaveta de roupas ou até mesmo um faqueiro, quando você tem tudo bem separado e dividido, você tem facilidade em localizar o que precisa. Na programação, essa organização também é possível. Imagine que você precisa escrever um programa que tenha que armazenar 4 nomes. Com o que aprendemos até aqui, provavelmente você vai criar uma variável nome 1, nome 2, nome 3 e nome 4 e vai processar a leitura de cada uma dessas variáveis. Você teria que escrever 4 vezes cada procedimento, declarar 4 vezes cada variável, teria que fazer tudo repetidas vezes. Imagine se não fosse apenas 4, se fosse 40, 100, 200, o programa ia ficar uma bagunça. Mas não se aflige, o jeito da gente resolver isso são com as variáveis indexadas, também conhecidas por vetor. Elas são semelhantes ao faqueiro, às gavetas com suas divisórias, à caixa de ferramentas. Com elas é possível, numa única declaração, ter uma variável com vários compartimentos. Existem muitas analogias para explicar como isso funciona. Os assentos dentro de um ônibus, por exemplo. Você quer comprar uma rifa? Ou até mesmo uma caixa de ferramentas. O trem com seus vagões. Maria Fumaça não, tem trem mais bonitinho para mostrar aí. Isso, esse é o Eurostar. Todas essas analogias você tem uma única propriedade, o trem, a caixa de ferramentas, o ônibus e compartimentos que armazenam coisas semelhantes. O trem tem seus vagões, o ônibus, os assentos onde as pessoas estão assentadas, a caixa de ferramentas, os compartimentos para se colocar todos os itens. Qual a ideia? É mostrar que podemos ter a definição de uma única variável capaz de armazenar várias informações de mesmo tipo de dado, separadas por um índice. No caso do ônibus, os assentos são para pessoas, cargas e bagagens ficam em outro local. E como separamos as pessoas? Por números do assento. Por isso chamamos de variável indexada, porque existe um índice que nos ajuda a recuperar cada informação dentro dela. No caso do ônibus, ela tem um único nome, vamos supor ônibus, sem um acento mesmo. Quando declaramos variáveis, não costumamos colocar acento, espaços ou caracteres especiais. E um índice, que é o número de assento. Para acessar o índice, basta informar entre colchetes o número que você quer acessar. No caso do passageiro, é o número do assento. Aqui nesse exemplo, estou mostrando como descrever os primeiros lugares, mas valeria para os 40 assentos do ônibus, ou quantos assentos precisar. Vamos ver como ficaria a definição desse vetor no pseudocódigo. Ônibus como conjunto, entre colchetes agora, 1.40 de caractere. A nossa variável vetor se chama ônibus e ela tem um conjunto de 40 itens indexados, do tipo caractere. Vamos fazer um programa para registrar o nome dos passageiros. Claro que registrar os 40 seria muito demorado, então vamos fazer um teste registrando apenas 4 passageiros, os 4 primeiros assentos do ônibus. Então vamos começar falando com o usuário e dizendo a ele que você espera o assento 1. Essas informações em tela são importantes para o usuário saber o que ele precisa fazer. Nesse caso, quem é o passageiro que está no assento número 1? Então a gente vai ler a informação que o usuário vai digitar armazenando na variável ônibus de índice 1. Na sequência, vamos pedir o nome de quem está no assento 2 e, da mesma forma, esperar que seja digitado o nome desse passageiro em ônibus no índice 2. Na sequência, o assento 3, guardamos em ônibus assento 3 e então assento 4, e armazenamos a informação em ônibus assento 4. Vamos dar uma olhadinha no pseudocódigo. Pseudocódigo ônibus, nós precisamos declarar o vetor ônibus como um conjunto de 1.40, entre colchetes essa informação, porque é um conjunto de caractere, é o tipo de dado caractere que vamos armazenar. Estamos declarando com 40 posições, porque o ônibus tem 40 posições, mas novamente nós vamos simular apenas 4 para economizar tempo. Agora basta na sequência, gente, ir colocando como está no fluxograma. Escreva assento 1, é informação para o usuário, ele sabe que tem que digitar a pessoa que está no assento de número 1, e então leia a variável ônibus no índice 1. Agora escreva assento 2 e leia ônibus do índice 2. Escreva assento 3 e leia ônibus no índice 3. Escreva assento 4 e leia ônibus com o índice 4. Eu acho que você deve estar percebendo que ainda tem alguma coisa estranha nesse fluxograma e pseudocódigo, certo?
A gente começou falando sobre bagunça e parece que ainda está meio bagunçado isso. Você notou que o uso do vetor ônibus tem um índice que é um número sequencial e crescente? 1, 2, 3 e 4. E se nós substituirmos esse índice numérico inteiro por uma variável, podemos usar uma das estruturas que nós aprendemos nas aulas anteriores de repetição para fazer com que esse índice se movimente dentro de uma variável, acessando assim a posição de cada vetor, sem precisar escrever 4 vezes ou 40 vezes, tanto o escreva quanto o leia. Aliás, qual dos 3 tipos de repetição você acha que a gente utilizaria? Se acertou, se é o para, fim para. O repita enquanto também poderiam ser usados, mas nós teríamos que fazer o incremento manualmente. Já a repetição para, fim para, ela faz esse incremento com a função passo, automaticamente. A gente não precisa se preocupar com o índice, que ele vai evoluir sozinho. Veja só como vai ficar no fluxograma. O fluxograma começa informando o índice I. I começa valendo 1. E o para vai controlar até 4. Então nós vamos informar acento, vírgula, i. Aqui você já começa a perceber como é útil trabalhar com repetição. A variável i informa para a gente o número do acento. Assim eu não preciso escrever ele na tela. Basta escrever acento, entre aspas, porque é um texto, vírgula, e então na sequência o índice. E ele vai escrever a posição do acento automaticamente. Agora vamos fazer a leitura de ônibus na posição do índice i. E na sequência, incrementar o valor de 1 em 1. Então o i recebe i mais 1. E voltamos o laço. Vamos fazer o teste de mesa. Começamos então com a variável ônibus, que já foi declarada, nas posições 1, 2, 3 e 4. E o i vai ser representado por esse diagrama verde. E já que essa repetição vai modificar valores na tela, então eu vou tentar mostrar no computador como isso vai ficar, ok? Então o i começa valendo 1 e a gente vai checando. No para, é menor ou igual a 4. Então a gente escreve acento i. Olha como é que aparece na tela. Acento 1, porque i vale 1. Então vamos ler o valor do índice i em ônibus, que é 1. O usuário vai digitar o valor João. Quando ele der Enter, a leitura é feita e armazenada na posição 1. Vamos incrementar o valor de i, que agora é 2. E agora seguimos. Menor ou igual a 4, então a gente continua no laço e agora escrevemos acento 2. E vamos receber o valor, e o usuário vai digitar Maria. Quando ele der Enter, o valor é capturado e armazenado no índice 2, que é o valor de i. Vamos incrementar i, e agora ele vale 3. 3 menor ou igual a 4. Então vamos escrever acento 3, que é o valor de i. Vamos ler ônibus na posição i, digitou Alice, armazenamos o valor. Incrementamos, mais uma vez i, ele vale 4. 4 é menor ou igual a 4. Então vamos escrever acento i, que vai ser na tela acento 4. Vamos ler ônibus de i e armazenar o valor Carlos no índice 4. Incrementamos i, que agora vai valer 5. E 5 não é menor ou igual a 4. Saímos do laço. Muito mais simples, né? Vamos ver como é que vai ficar agora no pseudocódigo. Então o algoritmo ônibus, nós vamos fazer a declaração do vetor ônibus como um conjunto de 1 a 40 de caractere e de inteiro. Para i, começando em 1 ou i igual a 1 até 4, passo 1, faça. Escreva acento, entre aspas, vírgula i, que é o índice. E então, leia a variável ônibus no índice i. E fim para o retorno. Bom, agora a gente vai ver o teste de mesa. Então a declaração está aí de ônibus como um conjunto de 1 a 40. Vamos só trabalhar com 4 para facilitar. E i vai ser o nosso diagraminha verde. Começando em 1, escreva acento, vírgula i, e vai mostrar o valor 1 na tela. E leia. Vamos ver no computador como que fica essa leitura. O usuário escreve João e então armazenamos João. Fim para. Quando nós chegamos no para, o passo 1 incrementa mais 1 em i e passa a ser 2. Agora o acento 2 aparece na tela e fazemos a leitura de ônibus 2. O usuário vai digitar Maria. Fim para e então remete novamente para a repetição. O passo 1 cuida de incrementar mais 1 em i, agora i vale 3, que é menor ou igual a 4. Então vamos escrever acento 3 na tela, fazer a leitura de ônibus na posição i, que é 3, e o usuário vai digitar Alice. Vamos para o fim para, que remete a gente novamente para o para. O passo incrementa 1
e I passa a valer 4. Escreva acento 4 na tela, leia ônibus no índice 4 e armazenar o valor Carlos. E o fim para vai nos remeter uma última vez para o topo da repetição. E o passo vai fazer com que I passe a valer 5, o que nos coloca fora da repetição. E encerra o laço. Fala sério, é muito legal trabalhar com vetor, facilita demais a vida da gente. Isso é muito bom. Aprenda, estude, conheça mais a respeito de vetor. Ele é utilizado em linguagens dos mais variados fins, desde linguagens usadas na indústria até mesmo linguagens usadas para aplicativos ou web, em todo lugar se usa vetor. Facilita a vida e auxilia e acelera a programação e organiza as informações. Então, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!